Estamos começando mais um episódio especial com uma pessoa que fica nas relações entre marcas e influenciadores, que entende muito de influência, Júlia Zan, que é head comercial da Anfai, que é uma empresa especializada em influência, e eu fiz o convite para ela por intermédio de um amigo, para que ela pudesse compartilhar suas experiências do backstage. Isso mesmo, como que funciona as expectativas, as relações de marca e influenciador. E quero agradecer por você ter aceito e estar aqui. Imagina, eu que agradeço o convite por ter feito e vai ser muito especial essa conversa, certeza. Estamos no meio do evento Influence Summit, que é uma parceria. Então tem um pouquinho de ruído aqui. Pra gente tem um solzinho, um calor, pra você talvez não. Você deva estar no ar-condicionado agora, né? Mas em compensação, tem uma vista que eu queria que vocês estivessem vendo, porque tá lindo. A estaiada, Exatamente. logo aqui atrás, é isso aí. Uhum. Muito bom. Bom, a gente estava conversando no backstage a possibilidade do nosso papo, né? O que poderia nortear a nossa conversa. Existe algumas dores no mercado, do marketing de influência no geral, e por você trabalhar diretamente, né, com uma empresa que é especialista com isso, você tem muitas referências dessas expectativas e dores. Então, as marcas criam expectativas para os influenciadores e suas ações, movimentações, né, a publicidade no geral que vai ser feita, e os influenciadores também. Quais são as dores que você vê tanto das marcas para influenciadores como dos influenciadores para as marcas? Bom, vamos lá. Dentro da Anfai, a gente atende dos mais diversas contas e tamanhos de empresa. Então, mesmo que seja uma empresa que já esteja há muito tempo no mercado, que esteja há muito tempo já tentando trabalhar com influenciadores, às vezes as frustrações e as expectativas são a mesma. Por quê? Querendo ou não, é um mercado novo, ele ainda está se profissionalizando, os influenciadores tomando conta da responsabilidade que eles têm com o produto, com o próprio usuário, quem segue eles. Então, a própria palavra influência pode calcar muito o dia a dia de outras pessoas. O que as marcas sentem? Primeiro que elas depositam muita expectativa em algumas campanhas. Então, assim, eu vou contratar essa pessoa e ela vai ser a solução dos meus problemas. Ela vai solucionar o entendimento do meu produto, para que serve, por que eu cobro isso, o meu site vai ter mais fluxo, e muitas vezes isso não acontece, porque o papel do influenciador, é claro que muitas vezes a gente tem aquele momento de conversão, um CTA mais agressivo, mas não é exatamente isso. Sim. Essa é uma dor principal deles, entender que precisa de um tripé. Não é só o influenciador, é um bom produto, é um bom preço, é um bom ponto de venda. Total. Eu preciso entender quais são os PDVs daquele produto também. Não é só o marketing de influência, é o Exato. marketing no geral, né? Contexto geral. Eu não isso. posso acabar com o meu time de marketing e voltar ele 100% ali para influenciador. Eu continuo precisando criar e embasar uma marca com um tom de voz correto, com um posicionamento correto. Tudo isso em conjunto, obviamente, prospera a marca. E ela é difícil, é um desafio você medir essa expectativa com aquela marca, aquele atendimento, aquela pessoa que está querendo crescer o seu produto. Sim, total. Essa é uma dor, então, que as marcas têm, mas é muito mais sobre a estrutura da marca, a mentalidade e cultura da marca, né? Não digo nem modelo de negócio apenas e produto que nem você falou, preço, mas de fato mentalidade e cultura, né? Eu faço mentoria para algumas marcas e realmente eu vejo essa dor. Micros e médios empresários investindo uma grana em influência, criando uma expectativa altíssima no retorno, sendo que às vezes não era o momento necessário de investir talvez esse valor todo em influência, talvez parte numa estratégia casada para um segundo passo investir mais para fazer o tal do awareness, né? O despertar consciência da marca, É né? muito legal pensar no awareness com influenciadores. Eu acho que outra frustração que existe é eles não entendem que o coração do trabalho do marketing de influência é escolher quem eu vou trabalhar. É isso. Né? Então, assim, nossa, eu contratei essa pessoa, é famosa, internacional, e não converteu. Fala, legal, mas ela é o seu público? O seu público quer ela, se associa a sua marca com ela. Então, assim, às vezes eu acho que não é nenhuma questão da quantidade do investimento ali, do budget investido. É a escolha. E a gente, como função na Anfai, é fazer essa escolha assertiva. Dentre dados, pesquisa, know-how do time. Sim, sim. De fato. Até porque existe muita
diferença de contextos desses empreendedores, dessas marcas, né? E o budget ele pode ser muito mais aproveitado se ele é casado com uma estratégia um pouco Exato, mais estratégia. É tudo. coerente, de fato, com o marketing 360 no geral. Exato. Agora, essa é a dor da marca, né? No geral, a dor de construir um caminho de expectativa e resultado com os influenciadores. E do influenciador ou dos influenciadores para as marcas. Vamos lá. Primeiro que eu acho que um grande desafio do influenciador é entender qual é o seu nicho. Então, existe pessoas muito boas, com uma qualidade cognitiva de comunicação muito boas, mas elas ainda não acharam o seu nicho. Então, você fala do quê? Para quem? Com o quê? Então, assim, você começando a responder essas 3 perguntas internamente, e obviamente você não precisa ter um nicho. A gente vê aí o segmento lifestyle, que fala de tudo, né? Sim. Fala do seu dia a dia, aquela marca que está intrínseca no seu dia a dia. Mas primeiro é você entender uma pesquisa interna. Então, quem me segue, quem confia, qual que é o meu nível de credibilidade com quem me segue. Você fazer essa pesquisa interna. No momento que você determinou constância. Tem muito influenciador que tem uma comunicação muito boa, mas ele, um ano, ai, não dá mais, não tá dando retorno. Não, constância, constância, não desiste. Tem gente que demorou 4, 5 anos, ok, agora o mercado tá muito mais acelerado do que, obviamente, 5 anos atrás, é outra coisa, Sim. mas constância. E a principal dor é entender, depois que entendeu como trabalhar, como se profissionalizar. Então, até a gente estava conversando aqui nos bastidores que, gente, ser influenciador é uma empresa. Você é uma empresa, você é o seu próprio negócio, a sua imagem, como você se coloca, como você se vende. Isso é tudo muito importante. Então, a principal dor é isso: se encontrar, se vender, se profissionalizar e depois criar o seu relacionamento com uma marca. De Porque algumas dores que a gente tem, inclusive até a própria plataforma veio para solucionar isso, do tipo, eu fui lá, postei, a marca sumiu e não me pagou. E agora? O que eu faço? Então, seja um faz, seja a plataforma que for, tenha um respaldo, tenha um termo, um contrato. Isso a gente encontra até na internet, assim, Sim, sabe? de fato. Documentos fáceis de Exato, serem se reutilizados. resguarde, porque a sua Sim. imagem. Ah, outro ponto bem importante também é pesquisa a marca que você vai trabalhar. Muito bom. Não se associa a qualquer marca. É como numa entrevista de emprego. Pesquisa a empresa que você está indo se Exato, candidatar. não é só sei lá. pelo dinheiro. Não é só pelo dinheiro, de fato. A gente tem uma chamada aqui na Influence Summit que não é sobre número. E a gente pode talvez sintetizar essa conversa sobre não é sobre dinheiro apenas. Sim. Tanto para a marca em relação aos influenciadores, como influenciadores em relação às marcas. Porque é mais do que uma proposta apenas de negócio, é um propósito, né? A gente está construindo uma marca que tenha produtos, serviços ou info junto a uma influência. Então tem que casar de maneira natural, humanizada, coerente, né? De fato. Você colocou então se encontrar, se vender, se profissionalizar E se resguardar. e se resguardar. Eu acho que um evento como esse, por exemplo, venha para eventos de influenciadores, venha ouvir de quem já está ganhando grandes contratos, grandes empresas, venha ouvir se você está começando. E se você já é um grande influenciador, nutre a sua base, nutre quem segue você, porque você precisa deles, entende isso? De fato, uma relação mais íntima com a sua base, né? Exato. Muito bom, muito bom. Entendendo essa dor, essas dores, na realidade, de marca para influenciador e influenciador para marca. Quando a gente fala de modelos de negócio no geral, né? A gente vê uma tendência aí que são os influenciadores não dependerem mais tanto só de publicidade, Sim. mas sim se posicionando como marcas, como empresas. Abrindo suas próprias empresas, né? Da mesma maneira, as marcas têm entendido isso e têm tido 2 caminhos. Ou elas têm corrido para construir a sua influência através de um CPF forte, ou adotado modelos novos como de afiliação, que nem a gente estava conversando aqui no backstage. Sim. E aí isso tem prejudicado parte da relação entre marcas e influenciadores, até porque a marca chega para o influenciador com essa expectativa de ter retorno financeiro, e aí ao invés de ele pagar o budget que já era uma prática de mercado e já estava modelado, ele diminui o budget lá para baixo e fala assim, olha, eu vou te dar então 30% do que você cobra, mais 10% do resultado das vendas. O que você acha disso?
Olha, vou ser muito honesta, eu acho que vai ser muito difícil a gente limar isso do mercado, tá? Porque o processo de afiliação, ele é muito lucrativo, muitas vezes, para ambas as partes. Então, quando o influenciador se coloca como afiliado daquele momento, ele também tem que comprar a marca. Ele tem que vestir a camisa da marca que ele está ali se afiliando, literalmente. Então, para a marca é vantajoso, porque você, obviamente, tem que ter a contratação daquela pessoa, ao meu ver. Tem que ter, mas a pessoa tem que ganhar também por méritos e esforços a mais do que foi contratado, Sim. tá? Mas é uma coisa que dentro da Anfai a gente pensa, tem que ser um modelo híbrido, tem que ser as duas coisas, tem que ter o cachê, porque é uma prestação de serviço. Sim, total. Tem que é. Assim como um comercial de uma empresa. Você não pode pegar um Exato. mercado que já é estabilizado. Você chega para um comercial e fala assim, o cara já ganha 5, 10, 15 mil reais uma empresa, como comercial. Você chega e fala, olha, vou te pagar 30% do que você já recebia e vou te dar um retorno, aí, um percentual em cima das vendas. Não funciona assim, né? Não. Influência também é trabalho. Exato. Por isso que a gente bate tanto na tecla de profissionalizar também. Não acho que isso vai ser excluído. A afiliação, Uhum. ela vai continuar existindo, mas E é importante. entenda. Não, Precisa. é importante. Precisa, sim. É, porque o mercado é muito grande, né? No outro episódio eu estava falando dos dados, né? Hoje existe mais influenciador no Brasil do que dentista formado. Uhum. Médico até. É impressionante isso. É O impressionante. brasileiro não quer mais Mas, grandes profissões, né? Ele Sendo quer bem influência. honesta, vamos lá. Tem aquele boom. Ah, sim. Óbvio. Paleta mexicana, gin artesanal. Quantos booms a gente já não teve de vários outros contextos? Fica quem for bom. Sim, Acabou, é isso. de fato. É igual o podcast no geral, né? Eu tava fazendo uma analogia de influência para podcast, né? Quando começaram os podcasts no Brasil, um pouquinho antes da pandemia, e logo quando deu o boom na pandemia, muitos podcasts nasceram. Aí, logo no finalzinho da pandemia, mais ainda começaram a nascer. Só que não se mantém, porque todo mundo acredita que só fazer um podcast, de fato, vai de Tem que fato... ter uma estrutura, tem quem você vai levar para conversar. Como você vai fazer, o que você vai fazer, quem você quer falar, qual é a intenção, qual é a verdade disso tudo. Sim. Tem tantos fatores que influenciam, né? E influência no geral não é só nas redes, né? E aí a gente fala das relações de fato dos influenciadores. Como que você vê essa questão das práticas de relações de network dos influenciadores? Eles realmente têm se posicionado com interesse, não só com as marcas, mas as pessoas, dos ambientes, dos lugares, ou é só aquela politicagem, aquela famosa diplomacia chata, enfim? Eu acho que varia de perfil a perfil. Tem pessoas que já tiveram essa consciência de que são um negócio, então sabem se posicionar, sabem falar, sabem puxar um assunto, entrar numa roda, se fazer interessante, mas também ouvir. O ego, assim como o ego, eu posso falar como atriz, tá? No caso, eu sou atriz. O influenciador está muito próximo do artista, quer dizer que são as mesmas coisas. Criadores de conteúdo precisam dessa criatividade, desse viés artístico, mas essa posição do ego é muito importante, porque, legal, você pode ser um influenciador de milhões, mas você tem que saber ouvir também. A roda, para se tornar criativa, para se tornar grande e palpável... Colaborativa, né? Colaborativa. Você precisa ouvir, falar, se fazer interessante. Então, respondendo sua pergunta, muita gente sim e muita gente, a maioria não. Então, Ainda. a maioria não ainda. A maioria não. Mas também a gente está falando de um mercado gigantesco, então seria muito hipócrita da minha parte falar que é todo mundo. Então, não. Mas eu acho que é uma tomada de consciência mesmo, sabe? Das pessoas entenderem, levarem a sério. A própria gestão desses influenciadores, eles andam com muitos outros influenciadores, então fazer conexões muito mais reais Sim. do que tirar uma foto junto para trazer os seguidores daquela pessoa para você porque ela é famosa, sabe? Então, crie relações, pensa para frente, pense em possibilidades, traz. Pode até vir com problema, mas se vier com problema, traz com a solução. De fato, tem que ser intencional em tudo. Tem que ser intencional. Muito bom. Falando de dados, dois dados que talvez você possa trazer aqui. Sim. Como é que tá o peso do investimento em marketing de influência pós-pandemia, né? Porque a gente ainda a gente já saiu da pandemia, mas ainda a gente tem uma recessão aí do mercado, né? E como que você está sentindo, né? Vivendo aí as relações comerciais, de fato. Olha, eu acho que tem uma crescente muito boa.
tá? A gente está vendo, principalmente a partir de agora, de finalzinho de janeiro, uma crescente de procura de marcas, uma intencionalidade ali no investimento a ser feito. Então, o próprio marketing interno de grandes marcas que já estão há anos no mercado, entendendo que tem que ter uma fatia destinada para isso, pro marketing de influência. Então, assim, é muito legal ver a importância que essas marcas estão dando para esse mercado. E está só numa crescente. Muito bom. Então, na realidade, você vê uma tendência de que as marcas... De crescimento, total. Uma tendência de crescimento. Muito bom. Falando de dados especificamente, novamente, como que vocês têm construído a relação com os influenciadores para entender os dados em relação às suas redes, para qualificá-los? Porque se, por um lado, a gente tem a maioria dos influenciadores que não se profissionalizam e acham que é só fazer influência fazendo stories... Por outro lado, a gente tem um mercado e uma fatia pequena de influenciadores que já estão posicionados como empresa e já entendem os dados. Como que vocês têm visto os dados, conversado com os influenciadores, qualificado eles? Eu acho que no momento da escolha do influenciador, a questão analítica é muito importante. Então, obviamente, a gente tem que ter o tom de voz, a qualidade criativa do conteúdo, mas a parte analítica é muito importante. Então, a gente consegue puxar os relatórios daquela pessoa, porque a gente precisa entender o alcance que ela tem, a potência para diversos, o investimento que vai ser feito nessa criação de conteúdo. Então a gente consegue metrificar literalmente o custo por influência, o custo por like, o custo de engajamento disso, e isso inclusive serve como método de negociamento também, negociação ali com aquele perfil, sabe? Então a leitura analítica desse perfil se vê quem segue e quem engaja. São leituras diferentes, até eu entender o público, a quantidade, divisão por sexo, por interesse ali da audiência dela. E em questão da marca, idem. Porque muitas vezes a gente puxa internamente os dados daquela marca para entender se está alinhado o conteúdo com o público-alvo deles. Sim, de fato. E os dados mais interpretativos, aqueles que são mais abstratos? Porque tem dados que a gente pega os números já quantificados. Como que vocês filtram isso nessa relação de influenciador para as marcas? Para os influenciadores que estão assistindo a gente e para as marcas que não têm noção nenhuma como funciona, como que vocês levantam? Porque eu sei que vocês têm uma tecnologia própria, uma plataforma. Sim, é dentro da plataforma que a gente puxa. Na Ali verdade, tem os dados. Pelo arroba da pessoa. Ali tem os dados quantificados. E os dados não quantificados? Bom, tem duas leituras que a gente pode fazer. Uma diretamente pela meta. Então, a meta, a gente não fica mais refém também do print do influenciador, mas isso é um processo, é longo. Muitas empresas já estão com isso ativo e outras não. A gente está num processo de fazer isso. Mas como puxar esses dados? Porque hoje em dia, qualquer marca que vá trabalhar até diretamente com o influenciador precisa ter, obviamente, a leitura de como foi isso. A leitura, a gente consegue fazer a qualificação dentre os seguidores daquela pessoa pelo engajamento. É óbvio que é muito difícil de medir exatamente quem a gente impactou naquela campanha. A gente consegue metrificar o fluxo de um link para um site, a gente faz um link parametrizável para medir fluxo, mas internamente também conversão de vendas, dados que acho que são muito palpáveis, que hoje em dia se usa muito é o cupom. A gente consegue medir cupons individuais também para ver a conversão final de vendas e ver se mexeu no ponteiro, não mexeu. Importantíssimo ter Então, esse acho que KPI. vai muito tem que entender a estratégia da campanha e qual que é o momento ali dela. Sim, de fato. Muito bom. Cases. Não precisa citar nomes. Pode citar nichos, contextos, assim, o que você lembra que você fala, nossa, eu intermediei um negócio ali, ou a gente viveu um negócio ali na Anfai que foi... Um case muito positivo foi a participação desse lançamento do filme da Barbie junto com a Piccadilly e a Mattel. Então foi muito legal, porque a ideia surgiu em produção 100% da agência, inclusive da Anfai. A gente fez uma sessão privada para influenciadores para assistir a estreia da Barbie. Como que a gente fez isso? Além desses convites, a gente teve os mais diversos. O casting foi muito diversificado de quem a gente convidou ali dentro. Era uma sessão que estava todo mundo montado, todo mundo de rosa. Todo o hall do cinema foi de ativação de marca. Legal. Então teve Piccadilly, Wyckoff, Innovaway, Britvic, Balena. A gente começou
Kiss New York, Fórum Press Kit, que foi incrível, com participação de grandes marcas como Mais Pura, Bold. Então, assim, Ultra Academia. Então, cada marca veio trouxe uma experiência diferente, se fez presente ali dentro, teve sorteio. Então, assim, o influenciador amou, porque ele teve muito conteúdo para produzir. Foi uma experiência que, teoricamente, o dinheiro não paga, porque você pode comprar um ingresso para assistir Barbie, mas você não pode comprar um ingresso para estar correlacionado com tanta marca, com tanta ativação, com tantos outros influenciadores e pessoas com você. Então foi um case muito legal. Todas as marcas que tiveram com a gente tiveram um awareness muito positivo, tiveram um crescimento de página. Isso foi falando de um case mais orgânico, tá? Porque não rolou uma contratação direta para influenciadores estarem lá. E falando de, por exemplo, uma outra campanha que daí teve uma estruturação completamente diferente, foi, por exemplo, o lançamento da Marshmallow de Piccadilly. Tô contando bastante de Piccadilly, que é um nome que eu posso falar aqui com vocês. A gente trabalha com outras marcas do universo calçadista, mas eles teve um desenvolvimento muito longo e muito positivo. Então a gente fez toda a estratégia de lançamento com eles de pré, de esquenta, de justificação. Dentro da plataforma, esse cadastro desses influenciadores é muito qualitativo. Eu sei onde eles estão. Então, eu consigo desenhar campanhas a nível nacional, então, ou seja, impactando o Brasil inteiro, e por geolocalização. Eu quero trabalhar o meu produto nessa região para fazer geolocalizado a ativação disso. Legal. A gente fez todo esse impacto nível Brasil. Fora isso, teve o desenvolvimento de um evento aqui em São Paulo, no qual a gente também fez a produção desse evento, fez coligação com marca, fez ativações de experiência lá dentro, teve a cobertura com o Mais Você, que também foi muito legal assistir isso depois na TV. Então, a projeção que teve essa campanha foi muito bem pensada em todos os seus pontos. E até chegar no PDV com o produto, como que foi que a pessoa vai lembrar e falar, eu vi esse produto na Ana Maria Braga, eu vi ela falando dele, naquela experiência que teve e tudo mais. Então foi uma campanha muito legal. Muito bom, muito bom. É muito bom ver essas iniciativas de mercado onde influenciador e marca conseguem construir, de fato, mais do que apenas um conteúdo, de fato, uma experiência, né? E é sobre isso que a gente tem que tratar, né? Direcionar a relação real de uma intenção, não só de um produto, mas da construção daquela marca junto a influenciadores. Tem uma das empresas que você citou aí dessa ação da Barbie, que eu fiz uma mentoria pontual, que é a Innoveway do Júnior e da Pri. Casal sensacional. Sensacional, eles são incríveis, são pessoas muito incríveis. São pessoas reais, é isso, é isso. Muito bom. Bom, temos então um papo muito gostoso, muito obrigada. Uma troca muito boa. Foi ótimo. Espero que você tenha gostado desse movimento. Eu gostei muito, o convite foi ótimo e obrigada pela experiência que você está me proporcionando de bater um papo sobre isso. Muito bom. Que você agora produza conteúdo para colocar sua experiência para fora. Sim, eu comecei a te acompanhar. Gente. Fala, bota pra fora. Você já é uma influência. Sim. Eu preciso, né? A gente brinca que casa de ferreiro, espeta de pau. Por favor, não sejam essa pessoa. Eu sei, mas eu vou mudar. Mas vai chegar a hora de você começar a falar isso. Tem muitas pessoas precisando escutar o conhecimento que você tem. Que bom. Eu adoro dar essa cutucada positiva, porque eu sei que pessoas têm qualidade para falar, precisam falar. A internet precisa de conteúdo bom. Obrigada. Fico honrada com esse comentário, de verdade. É isso. Muito obrigado, então, fico honrado. Você que assistiu até aqui, obrigado pelo seu tempo. Acreditamos que tenha somado de alguma maneira com você. Se você curtiu ou se teve alguma experiência com esse conteúdo, curte, comenta e compartilha. Se você lembra de alguém que precisa, já sabe. É só enviar para essa pessoa. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, obrigado.